Olá, vamos falar de economia para 2021, porque Mato Grosso está sendo apontado como um dos 5 estados brasileiros que tem a economia forte o suficiente para sustentar a retomada no pós-Covid, né? O nosso convidado, economista, articulista aqui do site RD News, Vivaldo Lopes. Vivaldo, obrigada por estar novamente conosco, né? A gente viu aí Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro e Goiás, que foi uma notícia divulgada pelo Estadão, replicada aqui, mas falando dessa questão, essa pesquisa que foi feita pela Tendência Consultoria Integrada. Agronegócio, então, continua sendo o carro-chefe e que põe Mato Grosso aí nessa estatística? É verdade. Desses estados, cada um tem suas características. Só tem um que junta, ou dois que juntam duas características, 3, aliás, que juntam mais de uma característica que dá essa fortaleza à economia. No caso do Rio de Janeiro, o que está fortalecendo a economia do Rio de Janeiro? Basicamente, a indústria de óleo e gás. Além do que já tem, está sendo prospectado mais, o pré-sal está lá em São Paulo e no Rio, e começou a operar bem o Porto de Açu, que é um porto que é o maior terminal petrolífero do Brasil. Então isso dá uma força muito grande para a economia do Rio. Apesar de que o resto da economia do Rio está meio em frangalhos, mas a área de petróleo e gás fortalece a economia do Rio. No Pará, é a Vale do Rio Doce. É a mineração muito forte, a Vale do Rio Doce hoje é a maior empresa do Brasil e tem 80% das suas operações lá no Pará. O caso de Goiás é o agronegócio e a indústria automobilística e de tratores e coletadeiras que tem ali em Anápolis. Então o Goiás ainda junta as duas coisas. Mato Grosso do Sul é o agro, mais a indústria, especialmente celulose. A região ali de Dourados e Três Lagoas virou um grande polo produtor das grandes indústrias de celulose do Brasil. E Mato Grosso, que é o agro. O agro, a cadeia toda do agronegócio, considerando todas as etapas, não apenas a agropecuária, aquilo que é produzido dentro da porteira, né, dentro da fazenda, a cadeia toda do agro responde por 56% do PIB de Mato Grosso. Além dessa força, que já é o agro em Mato Grosso, começa a surgir um outro segmento que é a agroindústria. Além do que a gente já tinha, processando carne, processando frango, processando suínos, ultimamente 9 indústrias de etanol a partir do álcool se instalaram em Mato Grosso. Então isso dá muita tração à economia de Mato Grosso, além do agro. E, por último, aqui em Mato Grosso, outra coisa que está ajudando bem a economia de Mato Grosso é a produção de energia elétrica. Nós avançamos muito com usinas hidrelétricas em Colíder, em Sinop, em Alta Floresta, em vários lugares de Mato Grosso estão sendo construídas usinas hidrelétricas, o que impulsiona bem a indústria em Mato Grosso. E, por último, uma indústria muito grande que se instalou em Aripuanã, que é a Nexa, que é uma grande mineradora ligada ao grupo Votorantim, que está anunciando para 2021 2 bilhões de investimento. E só lá na cidade ela vai gerar 1.600 empregos. Então imagina 1.600 empregos com carteira assinada numa cidade como Aripuanã. Esses fatores, então, seguraram a economia de Mato Grosso em 2020, mesmo em pandemia, porque no agro nós colhemos a maior safra da história, foi 2020, e em 2021 vai ser maior ainda. Então, essa safra grande de soja, de algodão, de milho, proporciona um ciclo, uma cadeia que ativa outras atividades. Então, segurou bem. A economia do Brasil deve cair, quando publicar os dados, em 2020 nós caímos 4,5% a 5%. Mato Grosso deve ter crescido entre 3,5% e 5%. Ao contrário do Brasil, geral, nós até conseguimos crescer. Então, para 2021, também tem uma boa perspectiva para esses 5 estados. Então, resumindo o samba enredo, esses 5 estados realmente vão sair mais rapidamente e ajudar a economia brasileira em 2021 a retomar o crescimento. Quando nós caímos, a economia brasileira caiu, o PIB do Brasil caiu 4,5% a 5% em 2020,
há uma projeção dos bancos, das consultorias, Fundação Getúlio Vargas e outras, de que nós vamos crescer 4% em 2021. E boa parte desses 4% vai ser impulsionado por esses 5 estados que estão um pouco mais fortes do que os demais 22 estados. Né? Você citou aí que mais de 50% do PIB de Mato Grosso são provenientes do agro, né? Em relação ao PIB nacional, qual é o peso de Mato Grosso? Aí é pequeno, né? Por que o agro é forte aqui? Porque nós não temos uma indústria tão forte e o setor de serviços de Mato Grosso não é tão forte. Né? O que é o setor de serviços? São os bancos, seguradoras, planos de saúde, comércio de forma geral, turismo, hotelaria. Esse é o setor de serviços. Que é até um setor que sofreu bastante nesse ano. Sofreu mais, né? Por quê? Porque é um setor que depende de aglutinação, depende de gente viajando, depende de turismo, depende de praias estarem liberadas, né? O carnaval, por exemplo, só o carnaval de não ter acontecido e não acontecer agora é um estrago danado, porque o carnaval não é uma diversão, o carnaval é uma indústria do setor de serviços que ativa o turismo, que ativa hotéis, que lota praias, por exemplo, no Rio de Janeiro, e isso gera um impulso muito grande na economia, onde ele acontece de forma geral no Brasil. Então, Mato Grosso não tem um setor de serviços tão forte, o setor industrial nosso também não é tão forte, então o agro prevalece. Então, enquanto o agro responde, a cadeia toda do agro, né? Quando eu falo a cadeia toda, porque para calcular o PIB, o IBGE considera só a agropecuária, o que é aquilo que é produzido na fazenda. Quando a gente fala cadeia, envolve o que é produzido, tudo que ele usa para transportar. Por exemplo, quando você tira a soja lá de Sorriso ou de Sinop, põe num caminhão e leva para Santos, e isso são milhares e milhares e milhares de caminhões, o setor todo de transporte é ativado. Só que no conceito do PIB, esse serviço aí, ele vai para o setor de serviço, não vai para a agropecuária. Quando lá em Sorriso se compra coletadeiras, tratores, maquinários, quando se calcula o PIB, esse maquinário, tratores, caminhões, caminhonetes, picapes, ele é computado na indústria e não na agropecuária. Mas quando a gente considera a cadeia do agro, o que é? Tudo que se produz na fazenda, mas tudo aquilo que você precisa antes de produzir, comprar para produzir, e tudo que você precisa depois de produzido, utilizar para tirar de lá e vender, inclusive chegar na China. Então, essa cadeia toda responde por 56% do PIB de Mato Grosso. Agora, no nacional, o Brasil tem um PIB de 7 trilhões e 300 bilhões de reais. O PIB de Mato Grosso no PIB nacional é 1,8 apenas. Nós ainda somos assim pequenos. 1,8. É pequeno assim comparado com outros estados. São Paulo, por exemplo, é 36% do PIB nacional. Só que nós já fomos 0,4, 0,5. Então, nos últimos 15, 20 anos, Mato Grosso saiu de 0,4 participação no PIB nacional para 1,8. Então, nós demos um avanço muito grande em termos de participação nacional, graças à produção do agronegócio. Aos olhos leigos, né, a gente às vezes percebe assim, uma dúvida muito comum que já que a economia de Mato Grosso, né, está havendo esse crescimento, né, há toda essa expectativa no agronegócio, para onde vai esse dinheiro? Esse setor não poderia ajudar o setor de serviços que está mal? Poderia ajudar mais, mas não é tradição. Não é tão simples assim, não é né? tão simples e o setor do agro não tem muito essa característica de esparramar. O agronegócio, como ele está operando tanto no Brasil como em Mato Grosso, ele tem uma característica de ser concentrador de renda. Ele não espalha tanto, não esparrama a riqueza tanto. Então, você pegar cidades isoladamente, como Sorriso, Sinop, Primavera, Campo Novo dos Parecis, e quando você olha isoladamente, nível de renda, fortunas, declarações de imposto de renda e tudo mais, é igual às melhores cidades do país e igual às melhores dos Estados Unidos. Concentração de renda alta, consumos altos, muitos aviões adquiridos, muitos carros de luxo. A BMW, por exemplo, montou a primeira concessionária dela aqui em Cuiabá. A segunda já foi lá em Sinop no mesmo ano, porque viu que há uma procura muito grande de carros de luxo. Tá?
Então, ele tem essa característica de ser concentrador. Outra característica do agronegócio, ele não é tão empregador, porque ele precisa muito de maquinário, ultimamente de muita tecnologia, né? Para, às vezes, conduzir 10 mil hectares numa fazenda. Então, esse eu diria assim, ainda é um dos calcanhares de Aquiles do setor do agronegócio, do setor agropecuário de forma geral. Na última vez que você esteve aqui, a gente falou um pouco, uma das questões que você apontou foi a preocupação com o meio ambiente que as empresas devem ter, né? As empresas que estão vindo, que estão se instalando ou que estão instaladas aqui, mas devem ter, porque isso já está impactando, inclusive, na questão da economia mesmo, nessas preocupações de sustentabilidade. Isso, em Mato Grosso, ainda é preocupante? As crises, os problemas ambientais podem atrapalhar, digamos, essa economia? Já estão e podem atrapalhar mais. E realmente é um tabu, porque o setor agropecuário, de forma geral no Brasil e no Mato Grosso também, eu vou chamar assim, a turma do agro meio raiz, pessoal mais antigo e tal, eles ainda veem essa questão de ambiental, social, sustentabilidade como uma ameaça. E não é, eles têm que se aliar, Por quê? Porque o mundo está exigindo isso, os compradores estão exigindo isso. Os consumidores estão exigindo isso, os financiadores estão exigindo isso. De que toda atividade tem que ter sustentabilidade social, ambiental, isso tem que estar presente. É uma variável econômica, faz bem para o negócio agropecuário. E quem enfrentar isso, entender que a questão ambiental é uma ameaça, é coisa de ONGs, de ativistas sociais, ambientais, está errado. Eu vou dar alguns dados. Primeiro, os grandes fundos de investimento, e o maior do planeta, que é o BlackRock americano, já anunciou que vai parar e já instruiu as empresas que ele ajuda e financia, que se não tiver sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e boa governança, eles não vão mais botar dinheiro nas empresas. Tá certo? E o agro de Mato Grosso precisa lembrar, eles sabem disso, mas é bom a gente lembrar, que ele não está mais produzindo e competindo com Goiás ou com Mato Grosso do Sul. Eles estão competindo com a Holanda, eles estão competindo com os Estados Unidos, com a Argentina. Então, passaram a ter uma competição global. E lá estão exigindo. Parece brincadeira de ser as maiores potências do mundo, potências agropecuárias, são os Estados Unidos, a Holanda, a China e o Brasil. O Brasil já é o segundo. Ele disputa ali, está com a Holanda, o segundo. E a Holanda é menor do que o Piauí. Se brincar, a Holanda é do tamanho do tamanho de Sorriso. Uma cidade daqui de Mato Grosso. Todo o território da Holanda. No entanto, a Holanda é um gigante em produção agropecuária e venda, exportação. Ela não produz grande quantidade de soja, mas ela vende frutas, ela vende flores, ela vende verduras, mas em grande quantidade e mais, com sustentabilidade ambiental, com sustentabilidade social e com boa governança. Certo? Então, olha bem, o tamanho da Holanda, cercada por mares, e é uma potência agrícola. O que é possível dizer com isso? Que é possível, sim, nós aumentar muito a produção em Mato Grosso sem precisar desmatar, sem precisar avançar sobre a floresta amazônica, só utilizando o que nós já temos. Por que essa é uma variável econômica? Porque se a gente não prestar atenção, o que pode atrapalhar o agro no longo prazo é a chamada rastreabilidade ambiental. O que é a rastreabilidade ambiental? É a mulher que vai comprar uma bolsa famosa dessas grifes, famosa lá em Paris, na Galeria Lafayette, ou na Quinta Avenida em Nova York, ela vai pegar a bolsa, que é de couro, e ela vai ter uma rastreabilidade ambiental. Ela vai ver de onde que vem esse couro. Se esse couro que está aqui vem de um animal que, para ser criado, desmatou a Amazônia, ela não compra. Hoje ainda está só na indagação, mas já tem startups que estão fazendo isso instantaneamente. Quando ela passar para ver o preço no código de barras, ali já vai estar a informação que quem produziu foi a fazenda 3X, que passou para o frigorífico JBS, que está em Barra do Garça, em algum lugar,
que exportou para tal lugar, que processou e virou couro, virou um sapato de luxo, uma bolsa. Isso é rastreabilidade ambiental. Então, quem vai exigir não são os governantes, não são as ONGs. Quem está exigindo sustentabilidade ambiental, social e boa governança são os consumidores, é quem compra. Justamente. E daqui a pouco, quem compra vai começar a rejeitar as coisas do Brasil. E a gente vê, às vezes, esses casos viram uma notícia no mundo inteiro ou tornam-se polêmica quando um artista resolve expor uma situação assim e aí pronto, né? Imagina uma pessoa que tem grande repercussão mundial, daqui a pouco, mas olha, eu não vou mais comprar couro do Brasil porque esse couro está sendo produzido numa fazenda e que desmata a Amazônia. Pronto. Você falou em verdura da Holanda, enfim, agora eu lembrei, a gente vê às vezes o agro como primo rico e a agricultura familiar como primo pobre, né? A gente acabou de ouvir aí o pessoal da Empaer trazendo inúmeras demandas, recursos que eles dizem que foram prometidos para esse ano e ainda não chegaram. Você já foi da extensão rural, né? Então eu queria, assim, que você trouxesse aí para a gente essa avaliação. Por que a agricultura familiar está sempre aí com o prato na mão, pedindo ajuda, pedindo recurso e parece que, claro, a gente percebe que cresceu e os números certamente mostram isso, mas há sempre bem essa coisa de primo rico e primo pobre, né? É mais do que eu vejo assim, a agricultura familiar que é muito importante, que está na história de Mato Grosso, desde os nossos 300 anos para trás. O agronegócio está no Mato Grosso a partir de 1975, quando o Aloysio Paulinelli, que era foi um dos melhores ministros da agricultura, junto com Jonas Pinheiro e a Embrapa, demonstraram que com pesquisa, com correção de solo e tirar a acidez do solo, poderia se produzir no Cerrado de Goiás, no Cerrado de Mato Grosso. A partir de 75 e 80, nós disparamos. Então, o agro passou a ter produção e importância na economia de Mato Grosso de 80 para cá, de 1980, mas Mato Grosso começou a surgiu em 1719. Antes disso, o que sustentou basicamente foi a agricultura familiar, a produção de subsistência, o gado e tudo mais. Então, mais do que o primo pobre, a agricultura familiar virou meio aquele filho bastardo que o pai teve fora do casamento e não quer assumir e vive jogado por aí. Mas ele é importante. Por quê? Porque de tudo que vem para a mesa de uma família, 78% é produzido pela agricultura familiar. O que é? O alface, é o tomate, é o pepino, é a série de coisas que não é soja, que não é algodão, que não é milho, compreende? E ele participa, no Brasil, a agricultura familiar participa em 21% do PIB agropecuário. Em Mato Grosso também. O que se produz fora do grande agronegócio é a agricultura familiar. E ela responde por 20% a 21% do PIB agropecuário. O PIB agropecuário de Mato Grosso, considerando assim o todo, em torno de 100 bilhões de faturamento bruto. Então, realmente, tanto o setor produtivo quanto o governo de Mato Grosso não tem dado a importância para a agricultura familiar do tamanho que ela precisa ter. E, por último, o único braço do governo que tem para apoiar, para ajudar a agricultura familiar é a Empaer. São os extensionistas, os pesquisadores, aquelas pessoas, os agrônomos, veterinários, técnico-agrícolas, as extensionistas rurais, que vão até a família orientados para produzir melhor. Não tem tido o apoio e a importância que tiveram no passado. E ajudaram a levantar a economia, a agropecuária de Mato Grosso. Então, está meio assim, largado às traças. E, por último, o único braço que o governo tem para apoiar a agricultura familiar é a Empaer, e está falando em extinção, em reduzir o tamanho dela, né? Enfim, a pesquisa pública também. Eu vejo que é preciso, sim, ter mais atenção no financiamento. Vou dar só um exemplo. O governo criou o FETAB, que é um fundo que é financiado pelo transporte, movimentação de mercadorias agrícolas e madeira. Gado, mercadorias agrícolas, madeira e carne quando é exportada. Isso dá para o governo algo em torno de 2 bilhões por ano. 2 bilhões e deve chegar a 3 agora em 2021.
Porque quanto mais safra tem para transportar, mais se paga de FETAB. Se o governo decidisse tirar 5% desse FETAB, 5% do FETAB, para financiar e ajudar a agricultura familiar, o governo teria entre 100 e 150 milhões por ano só para a agricultura familiar. 100 a 150 milhões por ano. Esses 2 a 3 bilhões do FETAB que são recolhidos, ele está ficando em obras de infraestrutura, que nem sempre a agricultura utiliza tanto, e está ficando para pagar dívidas, para pagar salário, para pagar folha, dentro do próprio governo. Se uma parte disso saísse, gerasse um orçamento, por exemplo, para a Empaer, para pesquisar melhor, para dar maior assistência, para levar tecnologia para a agricultura familiar e ajudá-los a vender melhor, Mato Grosso daria um outro salto além do que ele... Mato Grosso hoje produz algo em torno de 70, 75 milhões de toneladas. Poderia chegar a 100 milhões facilmente se a agricultura familiar fosse melhor tratada, tivesse mais atenção e principalmente fosse melhor financiada. E eu estou falando, não estou falando em aumentar nada. Se você tirar dos 2 bilhões que já são que já tem aí, já né? estão aí, tirar só 75 a 100 milhões e dedicar à agricultura familiar, você não está aumentando despesa, só está separando um pouco para onde ela vai e destinando. Por exemplo, agora em 2020, com a pandemia, e estava certo, o governo tirou 30% do FETAB para financiar a saúde. Era importante? É. Mas é bom lembrar que o FETAB, a origem dele é agropecuária. Nada não seria nada, seria mais do que justo uma parte disso voltar para apoiar a agricultura familiar. Bom, acho que o papo tá longo e a gente, assim, se deixar, a gente vai até uma tarde inteira, né? Porque economia é um assunto que demanda, né? Mas, assim, alguma coisa para encerrar que você gostaria de abordar, que a gente não abordou para esse ano? Eu vejo assim, primeiro, há uma boa perspectiva para a economia em 2021. O primeiro trimestre nós ainda vamos sentir um pouco. Mas vejo aí uma safra boa de novo, preços ótimos, preços internacionais, e o dólar é 5,50, então devemos ter de novo um ano bom na agropecuária e ela irradia, de certa forma, para outros setores. O governo está com suas contas equilibradas, pagando em dia os seus fornecedores, pagando em dia os seus empregados, e o governador anunciando 9 bilhões e meio de investimentos em infraestrutura econômica e social para o Estado. Então, os dados todos macroeconômicos do Estado estão muito bons. O que eu vejo de risco aí? Que hoje eu considero a maior variável econômica do Brasil e de Mato Grosso, é vacinação. Se a gente não avançar rapidamente na vacinação, a gente pode fazer de novo, ter 2021 igual a 2020. Porque você viu que a Covid, que parecia que estava declinando de novembro, outubro, agora voltou com uma força danada. Então, se não tiver vacinação, as indústrias não vão funcionar normalmente, o setor de serviço de comércio não volta a funcionar normalmente, porque, por exemplo, o carnaval já está cancelado. Você não pode ter eventos, não pode ter turismo, não pode ter viagens, não pode ter nada em massa. E, naturalmente, isso repercute para outros setores. Não tem emprego, não tem. Então, se você juntar falta de vacinação e não ter o auxílio emergencial que acabou em dezembro, é uma ameaça para a economia de Mato Grosso. Então, eu vejo assim, primeiro, cobrar do governo federal, do presidente, do ministro da Saúde, que acelere o máximo a vacinação. E segundo, cobrar do Congresso Nacional e do governo federal que o auxílio emergencial deve ser prorrogado pelo menos até junho, enquanto a pandemia ainda está aí. Para que as pessoas que não podem ir trabalhar, que ainda não conseguem recuperar seus empregos, tenham uma sobrevida. Não precisa ser os R$600, mas se for 300 já ajuda consideravelmente. Então esses dois fatores aí são o que eu vejo de ameaça para a economia de Mato Grosso e do Brasil, agora nesse começo, que é se não avançarmos na vacinação e se não tiver prorrogação do auxílio emergencial. Porque o tempo está passando, está voando, nós já estamos em fevereiro, né? E aí precisa haver uma efetiva vacinação para que a gente está vendo um número grande de pessoas, né, contaminadas. Né? Então e a vacinação, quando ela começar a avançar, a própria indústria, o setor empresarial vai se sentir mais seguro, aí ele vai expandir negócio, vai contratar gente, vai, né? Implantar novas fábricas, abrir novas lojas, ou reabrir algumas que estão fechadas.
Então, para a dinâmica econômica, isso é fundamental. Tá joia. Vivaldo, obrigada novamente. Obrigado a você, Liz, pela oportunidade de estar tratando de assuntos tão interessantes, mas nem sempre tão fáceis. Né? Obrigada. Nós conversamos então com o Vivaldo Lopes, economista, articulista aqui do RD News. Você gosta de economia, conhece quem curte? Compartilhe essa entrevista, está bastante rica, falando das perspectivas aqui para Mato Grosso em 2021. Nossa entrevista está disponível no YouTube, no site RD News. Até a próxima.